Fala galera, o briefing de hoje do Pra Ontem é com Marcela Jandurian, gerente de contas da Gut, tem passagem por grandes agências como BTC, Havas, veio contar um pouco do dia a dia do profissional de atendimento. De cara, deixou algumas dicas e aprendizado e histórias que ela teve que pode te ajudar muito nesse seu começo. Então, se você não quer perder nenhuma dica, fica aí. O Pra Ontem, com Marcela Jandurian, gerente de contas da Gut, tá no ar. Marcela, boa noite. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que o dia a dia em uma agência de publicidade é bem corrido, então eu já agradeço aqui de coração esse seu tempo que você está doando aqui para ontem, para toda a nossa audiência, para a gente poder espalhar ainda mais essa ajuda e esse conhecimento para essa galera. Não, obrigada eu por me chamar, tô lisonjeada. A gente que agradece. Má, para começar, a primeira pergunta, assim como você é uma profissional de anos na área de atendimento, eu queria saber como é o dia a dia desse profissional de atendimento em uma agência de publicidade? Meu, você sabe que eu tava pensando sobre isso e quando se descreve o dia a dia de um profissional de atendimento, ele não parece tão interessante quanto ele de fato é. Porque o atendimento, ele tem uma característica que é a gente não faz nada sozinho. Então, eu sozinha não entrego absolutamente nada. Tudo eu dependo de um outro time. Então, o dia a dia, ele é basicamente fazer com que a roda gire. Então, eu tenho um dia meu de trabalho, assim, eu chego, abro meu e-mail, dou uma olhada nas urgências, já respondo o que for mais rápido de tirar da frente, eventualmente tem alguma reunião, quando a gente não está num período de pandemia, né, a gente tem um contato muito mais próximo com o cliente. Então, às vezes, uma reunião, a gente fica um tempão lá no cliente, faz umas imersões e tudo. Mas o dia a dia ele é basicamente isso de fazer a roda girar. Então, ler um e-mail com um pedido, daquele pedido montar um briefing, daquele briefing fazer uma reunião com a criação ou com o time de planejamento ou com o time que vai se envolver naquilo para explicar, para contar o que é, para detalhar, para daí sair o job. Marcar reunião com o cliente muitas vezes para pegar o briefing ou apresentar uma campanha. São basicamente todos os processos que fazem a roda girar. E aí, quando a gente fala isso, parece que é meio assim, eu só fico ali, passa para lá, passa para cá, passa para cá. Mas não, é um dia a dia muito dinâmico, assim. Eu não tenho uma rotina e foi uma das coisas que me atraiu em agência, que é não ter a rotina. Eu tenho é, um certo tanto de coisas que eu faço por dia, mas nunca um dia é exatamente igual ao outro. Então, eu acho que fica muito dinâmico. Então, tem um dia que eu só tenho reunião, tem um dia que a gente passa um dia, por exemplo, no Facebook fazendo uma imersão. Então, é tudo que tem a ver com fazer o projeto sair. Desde reunião, desde sentar com o time para esclarecer dúvida, sentar com o cliente para apresentar, levar cliente para almoçar. A gente faz tudo para manter aí a coisa organizada. Legal. Eu acho que assim, eu também tenho uma visão que é mais ou menos essa. Eu acho que a gente é aquele profissional que precisa ter aquele olhar um pouco do todo, né? Que você está olhando de cima, você está Exato. ali para fazer essa gestão acontecer e para fazer com que essa roda gire da melhor maneira possível, né? Exato. É um dia a dia muito de gestão mesmo, é o que você falou. E aí é uma coisa que eu já vi muito em várias áreas, assim, o atendimento, da função 1 do atendimento, nosso dia a dia tem alguma coisa de gestão de problema. Você sempre está ali resolvendo alguma coisinha. Então, isso quando você começa a crescer é muito mais fácil, porque o atendimento já tem um background de resolver, apagar incêndio, sabe? De saber resolver as coisas muito rápido. E aí você vê essa dificuldade, por exemplo, com criativo. Que criativo, quando começa a crescer, tem essa dificuldade de agora eu tenho que fazer gestão. E a gente não, a gente sempre fez. A gente sempre, desde o dia 1, tá ali gerindo alguma coisa, né? Então, isso acho que ajuda bastante, assim, como atendimento.
E perguntando um pouco mais ali daquele dia a dia, que a gente sabe que, assim, é um dia a dia que a gente super gosta de estar liderando, né? Vamos dizer assim, Uhum. puxando essa corda e trazendo o cliente para próximo, trazendo todas as áreas da agência para próximo, para todo mundo estar ali conectado, para que no final, não só uma campanha, um post, mas que tudo esteja bem conectado para esse cliente. Eu queria saber de você, é desgastante esse dia a dia? É puxado? É com muita responsabilidade que esse profissional de atendimento precisa lidar? É, é muita. É, a gente, é o que eu falei, a gente não coloca nada na rua sozinho, mas a responsabilidade é toda nossa, assim. A gente é a cara da agência para o cliente. Então, a pressão vem no atendimento. Se alguma coisa dá errada, vem no atendimento. E a gente também, uma coisa que eu sempre falei para todo mundo que trabalhou comigo, eu sempre busquei em profissionais, é que eu não quero nunca um atendimento, eu não quero ser e não quero que ninguém no meu time seja um atendimento que só repassa, que é muito fácil na nossa função, só repassar, porque você só está falando por outra pessoa. Então, eu sempre tentei com que eu fosse, que quem trabalhou comigo, fossem profissionais pensantes. De, meu, não, isso aqui não faz o menor sentido para esse briefing. Não é só porque você me entregou isso que eu vou passar isso, sabe? Uhum. E é uma responsabilidade muito grande fazer esse filtro, dar a cara a tapa, porque você dá a cara a tapa quando você tem que ligar para o cliente, por exemplo, para defender uma ideia que a agência quer muito e o cliente não acredita, é a sua cara a tapa. Então, é muita responsabilidade, é bastante pressão, assim. Mas, se você não tá num dia bom, pode ser muito desgastante, mas eu gosto muito disso, dessa coisa de tem alguma coisa que tá me movendo para fazer. Então eu não tô acomodada, eu nunca tô acomodada, porque sempre tem alguma coisa me desafiando. E isso eu acho muito legal, que é essa responsabilidade que você leva de estar tá carregando o nome de todo mundo com você, falando por muita gente dos dois lados, né? É legal, isso que você comentou da agência propor uma ideia que você precisa ali pegar o telefone, puxar o cliente e fazer essa ideia rolar, mas tem também aquela ideia que a criação apresenta e você olha e fala, não, gente, isso não vai rolar. E Uhum. também isso, querendo ou não, é um jogo de cintura, porque a gente sabe que tem muitos criativos que, óbvio, ganharam prêmio e tudo mais, mas a gente sabe que eles também são um pouco difíceis de se contornar. Então, tanto do lado do cliente, né? Porque tem, óbvio, uma coisa que eu também falo vamos jogar juntos, sabe? Se você acha que vai virar, vamos para frente. Mas a gente tem muito esse feeling, essa percepção do cliente, tipo, gente, isso aqui não vai para frente. E também é Sim, complicado você chegar para a criação e falar, gente, isso aqui não vai para frente, né? sim, e tem uma coisa que é muito difícil, que é a confiança que você precisa conquistar no time interno da agência, todas as áreas, para poder ter essa coisa assim, gente, isso não vai passar. Acredita em mim que não vai passar. Porque a gente conhece, a gente está muito próximo do cliente. Então, eu trabalhei 5 anos com o mesmo cliente antes de entrar na Gut. E aí chegava num ponto que eu já sabia o feedback que o cliente ia dar, sabe? Assim, ele vai falar disso, 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 disso e daquilo. E falava, dava até para fazer um bingo. Eu falava com a minha chefe na época, vamos fazer um bingo da reunião do que eles vão falar. Mas é muito difícil, assim. Eu achava que para eu ser essa pessoa, eu tinha que ser uma pessoa brava, eu tinha que ser uma pessoa que me impunha muito no sentido ruim da palavra, sabe? De falar, é Uhum. isso, eu que mando aqui. Só que eu não sou essa pessoa. E aí eu fui muito tipo, é isso que você falou, vamos jogar juntos. Se tá, aí se acredita, vai fazer virar, vamos fazer virar. Mas se eu também não acredito e acho que não vai, também vamos juntos, sabe? Então eu prezo muito por uma boa relação com todo mundo para ter essa troca eu te ajudo e você me ajuda para entregar o que a gente acredita, sabe? Eu acho Afinal do dia, a gente sempre, é o que eu falo para eles também, a gente sempre vai precisar de uma ajuda da criação. Puxa, chegou isso daqui, me ajuda, eu errei, o cliente está pedindo ajuda. Assim como a criação vai dar uma bola fora e a gente também vai ajudá-los, né? sim, Foi isso que você falou, é uma mão de que todo mundo se ajuda. sim, é isso. É Boa. 100% isso. Má, agora uma outra pergunta.
Vamos se dizer ali, quando você está entrando na faculdade, que você vai conhecendo um pouco mais as áreas, tem atendimento, mídia, criação, dentre todas elas, e aí você fala, poxa, eu quero ser atendimento. Quando você fala, eu quero ser atendimento, o que você destacaria que esse perfil atendimento, ele precisa ter, ele precisa se identificar para realmente virar um profissional de atendimento? Ó, eu entrei na faculdade, como muita gente, querendo ir para criação. Muita gente, muita, muita. E daí eu entrei na faculdade, eu falei, Jesus amado, tem muita gente muito melhor que eu nisso. E eu caí no atendimento meio por acaso, e aí eu acho que o que me fez cair no atendimento pode ser muito o que um profissional pode ter. Que eu sempre fui a que organizava tudo. Então, nos trabalhos em grupo, eu era sempre... Os meus amigos de faculdade falavam, nossa, é o macho alfa do grupo. Porque era eu que puxava todo mundo, era eu que cobrava todo mundo, que ficava em cima para o negócio girar. Então, eu acho que tem que ser uma pessoa, primeiro, muito organizada, porque no dia a dia a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitos jobs rolando ao mesmo tempo, então a gente precisa controlar tudo. Eu acho que tem que ser uma pessoa interessada e curiosa, porque o atendimento precisa saber um pouquinho de tudo. Não é toda reunião, não é todo momento que você vai ter uma pessoa de uma outra área com você. Se o cliente liga perguntando de mídia, eu tenho que saber responder o mínimo. Se o cliente liga questionando uma coisa da criação, eu preciso saber responder o mínimo. Então não adianta só eu ficar ali no quadradinho do atendimento. Eu preciso ser interessado para entender o quadradinho dos outros, preciso ser curioso para poder adquirir esse conhecimento e ter essa visão do todo, que é importantíssima para atendimento, porque só o atendimento sabe o projeto inteiro, em que ponto está cada coisa, porque muitas vezes as coisas acontecem no paralelo. Então, ao mesmo tempo que a criação está produzindo a campanha, às vezes tem um time de social também trabalhando numa estratégia de social, elas precisam conversar, e aí você precisa fazer com que tudo isso converse. Ah, legal. Eu sempre Eu destaquei... acho também eu tenho mais 3 coisas que não, né? Já é a terceira. Precisa ser um profissional muito resiliente, porque é uma função difícil. Eu brinco com todo mundo quando me perguntam, minha família, assim, pergunta o que eu faço, eu tô na linha de fogo, eu tô apanhando de um lado, apanhando do outro. Então, precisa ser muito resiliente, precisa ser muito forte para ser atendimento nisso, assim. Não é pessoal, a pessoa não tá brigando com a Marcela, com o Luiz, a pessoa tá brigando com a instituição e aguenta que vai passar. Eu acho que tem que ser independente de, assim, não ser quadrado, sabe? Ninguém é quadrado. Então, se você não sabe, ir atrás e pesquisar, se virar dentro das ferramentas que você tem, pedindo ajuda, pesquisando, e ser questionador, pela coisa que eu falei lá atrás de não acho que um atendimento tem que ser passa-job, só encaminhar. Não, atendimento tem que questionar, tem que pensar junto, tem que trazer solução. Então, acho que o que eu resumiria, assim, do qual vou ser do atendimento é uma pessoa organizada, interessada, resiliente, independente e questionador. Bom, se você está gostando desse vídeo, então já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você está achando, que eu prometo que a parte 2 vem recheada de muito mais dicas, mais aprendizados e muita história que vai te ajudar a se preparar ainda mais para esse mercado de trabalho.